Minha vida começou a dar certo, e isso me assustou. Não foi felicidade, nem alívio, nem aquela sensação de vitória que todo mundo fala. Foi medo. Um medo silencioso, estranho, quase constrangedor de admitir, porque olhando de fora, tudo parecia finalmente no lugar. Mas por dentro, eu só conseguia pensar em quanto tempo aquilo iria durar. Naquele momento, eu ainda não entendia. Mas o problema nunca foi o sucesso. O problema era a possibilidade de perder tudo outra vez. Durante muito tempo, nada funcionou para mim. Eu tentava, insistia, começava de novo e sempre acabava no mesmo ponto. Cansado, frustrado e com a sensação de estar sempre alguns passos atrás de todo mundo. Eu via pessoas crescendo, avançando, construindo coisas, enquanto eu aprendia apenas a lidar com erros e decepções. Com o tempo, eu parei de esperar demais. Criei uma espécie de armadura emocional. Se você não espera nada, não se machuca quando tudo dá errado. Fracassar virou algo familiar, confortável. Até porque ali eu sabia exatamente quem eu era e como lidar com a situação. Aquele era meu território conhecido. Então, aos poucos, algo começou a mudar. Não foi nada repentino, nem uma virada cinematográfica. Foi devagar, um trabalho melhor, um dinheiro que finalmente sobrava no fim do mês. Menos preocupação ao acordar, mais respeito nas conversas. As pessoas começaram a confiar em mim, a ouvir o que eu dizia, a esperar coisas boas. E quanto mais isso acontecia, mais deslocado eu me sentia. Era como se eu tivesse entrado em uma vida que não era minha. Como se, a qualquer momento, alguém fosse bater no meu ombro e dizer que tinha havido um engano. O problema não era o trabalho, nem o dinheiro, nem as pessoas. O problema era o silêncio. Antes, minha mente estava sempre ocupada tentando sobreviver. Agora, ela tinha tempo para pensar. E pensar demais nunca foi algo bom para mim. Eu comecei a desconfiar da calmaria, da rotina, dos dias bons demais. Porque, na minha experiência, quando tudo ficava tranquilo, algo ruim sempre vinha logo depois. Era como morar em uma casa bonita, esperando o teto cair a qualquer momento. À noite, deitado, eu revivia o dia inteiro na minha cabeça. Cada conversa, cada escolha, cada detalhe pequeno que talvez ninguém mais tivesse percebido. Eu procurava erros que nem sempre existiam. Pensava se eu tinha falado demais, se tinham percebido que eu não era tão bom assim, se aquilo tudo não passava de sorte. Esses pensamentos não vinham gritando, eles vinham sussurrando. Calmos, persistentes, insistentes. E quanto mais eu tentava ignorar, mais eles voltavam. Sem perceber, eu comecei a estragar as coisas. Nada grande, nada que alguém pudesse apontar com clareza. Mas eu adiava tarefas importantes. Chegava atrasado sem necessidade, respondia mensagens com menos interesse. Era como se, no fundo, eu estivesse provocando a vida, testando. Como se dissesse em silêncio: vai lá, mostra que isso não vai durar. Porque, se tudo desse errado outra vez, eu estaria preparado. Fracassar, eu já sabia lidar. Dar certo, não. Um dia, alguém percebeu. Não foi uma bronca, nem um discurso longo. Foi só uma frase simples, dita quase sem pensar. Você parece sempre pronto para perder, mesmo quando está ganhando. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Eu repeti aquela frase várias vezes, em momentos diferentes, até entender o que ela realmente significava. Eu não tinha medo de perder dinheiro, nem status, nem estabilidade. Eu tinha medo de criar raízes. Porque, quando você constrói algo, você precisa cuidar. Precisa manter, proteger, sustentar, e perder algo que você nunca acreditou que fosse seu dói menos do que perder algo que você lutou para conquistar. Então, eu mantinha sempre um pé fora. Uma saída de emergência emocional. Assim, se tudo acabasse, eu poderia dizer que nunca foi tão importante assim. Que eu já esperava, a mudança não foi rápida. Não foi uma decisão bonita, nem heróica. Foi um processo desconfortável. Eu precisei aprender a ficar, mesmo com medo, mesmo inseguro,
mesmo sem garantia nenhuma. Precisei aceitar que coisas boas podem acabar, mas que isso não é motivo para não viver. Que estabilidade não é uma armadilha. Que paz não significa perigo. Que nem toda calmaria é o início de uma tempestade. Hoje, às vezes, o medo ainda aparece. Ele não some completamente. Mas agora, eu reconheço. Quando a vida começa a dar certo, ela não está te enganando. Ela só está te perguntando se você está pronto para permanecer. E pela primeira vez, eu decidi não fugir, mesmo com medo. Se você se identificou com esse sentimento, saiba que não está sozinho. Muitas vezes a nossa maior batalha é interna, contra as nossas próprias crenças limitantes. Se sentir assim, pode ser um sinal de que você está crescendo. E isso é bom. Se precisar de ajuda para lidar com esses sentimentos, procurar um profissional de saúde mental pode fazer toda a diferença. Obrigado por assistir.